Olá, bem-vindos a mais um Talk Show. Gente, Talk Show ontem comemorou 6 anos de atividade, 6 anos no ar, uma pequena interrupçãozinha de uns 2 mesezinhos, mas estamos aqui. E vamos continuar comemorando o mês inteiro, tá, gente? Comecei lá na semana passada, vamos comemorar o mês inteiro. E hoje, antes de falar das minhas entrevistadas, eu vou falar da Isabel, que são essas obras lindas que vocês estão vendo aí. Elas são da Isabel Litieri. Ela é brasileira, natural aqui de São Paulo, formada na Escola Pan-Americana de Artes em 1981. Iniciou sua produção artística explorando, em técnica acrílica, o geométrico figurativo, predominantemente em contexto monocromático. Atualmente, dedica-se ao pontilhismo através do acrílico em tela e da utilização de canetas pincel em bloco de tela. Informações da Isabel: www.isabellitieri.arte.br, e ela está com uma exposição do dia, vai de hoje, na verdade de hoje até o dia 31 deste mês, exposição coletiva Cores da Alma, na estação Vila Madalena do metrô, aqui em São Paulo. Lindas, né, as obras? E, gente, eu tenho aqui hoje duas lindas, maravilhosas, que a gente chama de quintaleiras, mas vocês vão entender por quê. Daniela Amêndola e Tatiana Amêndola. Elas são fundadoras do Quintal Amêndola. Você não conhece? Também não conhecia. Até pouco tempo atrás. E elas completaram 1 ano de atividade do Quintal Amêndola. O Quintal Amêndola é vamos colocar um bastião de defesa da sociedade aqui em São Paulo? Seria algo... vamos colocar um posto avançado para reflexão sobre temas sociais e políticos aqui em São Paulo. É, um espaço para debates, encontros, e a gente chama as pessoas para debaterem temas atuais e variados, tanto políticos, sociais, culturais, no contexto da sociedade. E sempre a gente faz questão dessa troca do saber com a pessoa. A gente convida algumas pessoas para falarem, que é uma palestra ou um encontro, um lugar informal, então acaba sendo vira um bate-papo, um grande bate-papo, e depois tem um debate, depois que a pessoa fala sobre o tema escolhido. E aí, nesse debate, tem essa troca que é muito importante para nós, que é a troca das pessoas que foram convidadas a falar e as pessoas que foram convidadas a assistir. E fica uma grande troca e uma grande mistura, e o Quintal Amêndola... E aí você não consegue dormir, né? Porque aí você deita e aquilo fica na cabeça, fervilhando a noite inteira. Célia, isso que você falou tem muito a ver, porque... Até baixar a adrenalina. É isso que eu e a Tatiana, a gente sempre quis, que as pessoas saíssem de lá pensando diferente, ou pensando, querendo transformar algo, ou até querendo entender com maior profundidade, porque... a gente tem notado, eu e a Tati, quando a gente pensou nisso, que as mentes estão muito superficiais, né? Assim, na inércia, eu diria, né? E as pessoas querem pensar pouco, o senso comum está muito forte. Então, a gente já sempre teve essa vontade de chamar amigos, chamar pessoas e fazer com que o pensamento e mesmo a vontade de transformar atitudes fosse levada adiante. Então, você precisa aprofundar um pouco. Ou muito. Isso é muito, né? Em alguns casos, você precisa aprofundar muito. Os primeiros foram temas bem polêmicos, né? Que a gente quis chamar. A primeira que foi falar foi a Marta Tiburi, que é questão de ética, mas dentro do feminismo. Foi bem polêmico, aliás. Foi bem polêmico. Foi bem polêmico. Ética, até porque sociedade. ela é uma figura super conhecida, né? Ela é uma figura super conhecida. Mas isso tudo não surgiu do nada, né? A gente tem uma história, né, que vem toda por trás disso. Primeiro, João Amêndola, avô de vocês. Isso. Foi livreiro, era autodidata, ele escreveu também, né? Lançou 3 livros, eu lembro que eu vi. 2 dicionários. 2 dicionários, gente. E tinha editora também. Ele tinha editora, ele foi o primeiro livreiro em Campinas. Isso. Foi Aí tinha a livraria. Bom, tem toda uma história de família,
questionadora, que acaba desembocando, não digo nem nelas, mas na Sofia, que é a filha da Dani, que está aí, que talvez vá pelo mesmo caminho. Sofia vai continuar o Quintal Amêndola. Vai continuar o Quintal Amêndola. Em homenagem ao avô, que era esse ser questionador, que era esse ser, né, proativo. Que Sim, era nosso avô materno, pai das nossas mães. E que também são mulheres fortes e ativas, né? Questionadoras também, né? O Quintal Amêndola, a raiz é mesmo essa... Está estruturada, tá estruturada. A raiz vem da família e do legado, né? Da raiz. Porque era uma grande família com muita gente. Então, era muitas... Tudo virava um debate familiar, né? Imagina, 5 mulheres, mães, fora netas. E um avô anarquista. E o avô anarquista. Avô anarquista, pronto, né? Então era tudo um debate, né? Debate. Italianos. Italianos. Então, a minha avó não. Do sul da Itália, Calabrês. Calabrês, que ainda é aquele mais... Era um debate e muita briga. Não, às vezes era uma conversa e você achava que era uma briga, não, né? Não, a gente fazia até aposta pra saber quem ia começar a briga. Os natais eram regados a muita conversa, muito debate. E terminava e muita sempre discussão, o que era ótimo, as discussões... Até porque deviam ser discussões construtivas, sim, né? Fomentavam, né? Fazia a gente pensar. Não aquela coisa de você foi falar pra fulano. Não. Né? A formação política sempre foi muito forte na nossa família. E aí é Quintal Amêndola, porque é no quintal da sua casa, Daniela. Exatamente, é no quintal da minha casa. Que, aliás, é lindo, diga-se de passagem. Obrigada, você tem que ir pessoalmente. Eu vou. Eu vi suas fotos, gente. Pronto, começou a cobrança ao vivo. Célia está sendo cobrada ao vivo para ir lá, né? Não, eu vou sim, a gente vai combinar e eu vou sim, com certeza. O Quintal Amêndola fica no Alto de Pinheiros. Como fica na minha casa, o endereço não está no site. Isso, no site você tem que ir lá, se cadastrar, entrar em contato. Elas vão lá no FBI, levantam toda a sua ficha. Não, mas eu acho que você tem que ter todo o cuidado sim, porque você está abrindo a porta da sua casa para pessoas que você não conhece. Né? Uma dessas é alguém que você não conhece. Mas quem vem por bem, né, Tati? Ainda bem, é isso que eu ia falar. Também as pessoas que vão acabam indo por bem, acabam indo pelo debate, né? Pelo tema, pelo espaço, pela possibilidade dessa troca de ideias. E eu gosto muito quando você tem ideias diferentes e divergentes. Né? Tem uma coisa no budismo, e isso um amigo meu, um entrevistado, falava, se você tem um extremo, 2 extremos, 2 polos, você vai ter um caminho do meio. Isso vem do budismo, né? Existe um caminho do meio. Então, não adianta você discutir muito, você vai ter discussões por pontos de vista extremos, mas pensa, qual é o ponto em comum entre isso? E a partir dali eu acho que a gente consegue construir as coisas. Eu acho que a possibilidade que você, abrindo a sua casa, vocês criando isso, abrem para as pessoas é maravilhosa. Né? Faz com que... são formadores de opinião. Tanto vocês quanto quem vai, né? Principalmente. É isso, porque a gente começou, na verdade, uma experiência que a gente vamos tentar, porque a gente não sabia o que ia dar nisso, né? No quintal da casa, super informal, o que as pessoas vão achar disso, né? O que será isso? Alternativo. Alternativo, não está numa academia, não está numa universidade, num centro, era um quintal. Não é um polo acadêmico, Não é um polo acadêmico. E nem empresarial. E foi os contatos que a gente conhece. Então vamos conversar, o que é? Vamos lá. E o vamos lá foi indo tão bem. Foi indo, dia 28 de julho fez um ano. Comemoraram e o semestre passado a gente estava com uma toda semana, né? E vocês fazem, como funciona? É toda semana, é quinzenal, vocês têm ciclos, vocês têm palestras, como funciona para o pessoal entender? Falando de como começou primeiro, acho, um pouco. Então, começou foi assim, lá atrás. Era um por mês, porque a gente falou, a gente montou temas que a gente queria estar falando nesse primeiro semestre, para ver se realmente tinha público, o que ia ser daquilo. E daí já o primeiro já foi um sucesso, porque foi com a Márcia Tibuni, polêmica, e todo mundo queria escutar ao vivo, perto. E daí a gente continuou um mês, acho que teve um mês que a gente fez mais de um, foi no terceiro. Teve um mês que a gente fez
Foi fazendo conforme foi Mas aparecendo. agora, depois no segundo semestre, que daí foi todo mês, era toda semana. Toda semana. Toda semana um. E porque estava dando certo. Porque assim, o que aconteceu foi, primeiro a gente começou a chamar as pessoas que a gente conhecia, a Márcia Tiburi, Renato Janine Ribeiro, Maria Rita Kel, Paulo Sérgio Pinheiro. Renato Janine Ribeiro, o cara só era de secretário, virou ministro. Ele virou ministro depois do Quintal. Vamos lá, será que eu consigo uma boquinha dessa? A gente conhecia, até porque a gente trabalhou na área social e na área dos direitos humanos. A Tati é da parte, trabalha na área social, você é publicitária, é isso? Sim, as duas são articuladoras. Sim. E a gente também conhece bastante gente de direitos humanos e da área social. Então a gente foi entrando em contato com essas pessoas. E a partir daí as pessoas aceitaram e foram. Muitas pessoas que foram assistir ligaram pra gente e foram se entrosando e propondo pessoas diferentes. E isso foi ótimo pra gente. Porque quando a gente montou o Quintal, a gente pensou, não vamos ficar só a gente convidando as pessoas, a gente está aberto também para essa troca e a gente está aberto para a pessoa poder propor, para poder construir junto. É uma construção, é uma organização da sociedade civil. Então a gente se organiza, a gente chama as pessoas. E essas pessoas que fazem parte da sociedade, nós todos cidadãos, elas também não só devem propor, como estão construindo o Quintal com a gente. Isso é muito importante a gente estar falando, porque é o que faz o Quintal, como você disse, ter o lado de ser um formador de opinião e mais ainda, ele também é um espaço de interesse público. Sim. Porque a gente também levou juízes, Marcelo Semer, para falar sobre a maioridade penal e o sistema penitenciário. Então, a gente tem feito, a gente tem escolhido temas que façam as pessoas pensarem, temas atuais, políticos e sociais. Só um exemplo, assim, né, mas o do Marcelo Semer no debate foi tão rico que lá surgiu 3 ou 4 outros que a gente já vai e tá procurando uma pessoa que conheça mais o tema para falar sobre o tema que saiu dali, do debate aberto ali, todo mundo propondo, falando, nossa, isso, olha, a gente gostaria de saber e tal. E então, isso a gente está montando um ciclo. Qual é o seu direito a partir daí, né? A partir daquela conversa com o Marcelo, vai começar esse ciclo em setembro. Serão 4, setembro, outubro, novembro, dezembro. Primeira quarta de todo mês. E vai ser qual é o seu direito. Então, aí a gente vai trazer alguns temas que ainda estamos discutindo. Específicos que saíram desse debate. E como vocês veem, o que vocês debatem lá? A mídia também está debatendo? Ou os veículos de comunicação levantam algumas questões? Vocês percebem que esses mesmos temas estão sendo debatidos em outros lugares? Sim, os temas estão sendo debatidos, mas eu não sei se aprofundados, como a gente quer aprofundar no Quintal. E não sei se se as pessoas têm liberdade. Eu e a Tatiana, a gente tem liberdade total. É a minha casa, é a sua casa. Meu quintal. E é o nosso espaço, cidadão. Você pode falar e fazer o que você quiser ali. Agora, a mídia é presa, né? A gente não tem nada preso. Não, e existe essa polaridade, né? Por exemplo, a polaridade política, né? Esquerda, direita eu vejo às vezes isso como times de futebol, como se as pessoas estivessem usando partidos como times de futebol. O meu é melhor que o seu, o seu fez isso, o meu não fez. Gente, põe tudo no mesmo saco, chacoalha e pega o que é de bom, pelo amor de Deus. Porque o que é de ruim a gente já está cansado de saber, né? Vamos tentar descobrir coisas boas nisso tudo. E também. Nisso que você está falando, um exemplo concreto que aconteceu foi o Renato Janine Ribeiro, que foi justamente falar sobre esquerda e direita, mas não polarizou, ele falou sobre esquerda e sobre direita. Como está a situação da direita e da esquerda no país? Por que está? Porque chegou a isso. Chegou nisso. Não que você não fale, todo mundo tem a sua ideologia. Ele até falou sobre... Ele tem a formação dele, ele é um filósofo político. Isso, claro, a gente fala, mas não, como você estava falando, não é um embate, é um lugar pacífico. Não é para discutir e sair trocando tapa. É para discutir, para debater, para conversar. Mas até questionar, mas... Dentro dos termos de civilidade, né? A gente não gostaria que tivesse nenhuma violência. E as pessoas percebem isso
correspondem a isso. E a gente tem conversado, discutido muito. E os temas que a gente tem chamado as pessoas, quando a gente percebe, tá meio em pauta também na mídia. Mas às vezes não é mais feeling. A coisa fica do super... que tá lá, então vamos chamar para falar disso. Feeling. Né? Tem acontecido muito de... Verdade, de sentir, putz, vamos falar disso? O que você acha? Porque, na verdade, a gente lê muito, né? A gente tá no mundo, né? Então, as pessoas que a gente tá chamando... Somos todos seres políticos, Exatamente, né? Querendo ou não, você faz política... Você faz política com o atendente da padaria. Exatamente. Você faz política com, sei lá, o quando cobrador você critica algo que você tá falando, né? Não, e você... Todos somos seres políticos. Você precisa dessa interação de alguma forma. As pessoas negam isso, mas nós somos cada vez mais. É necessário, isso faz parte da e assim, e são vários temas mesmo. Por exemplo, a gente teve arquitetura, o Paulo Mendes da Rocha. Ele falou sobre o que é a cidade, o que hoje em dia é a cidade. As pessoas, muitas estão se... Não é nem se acomodando, é se entrincheirando nas suas casas e dentro dos seus condomínios. E não estão entendendo o que é a cidade, fora. Como fazer, qual a mobilidade. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Quanto é importante numa cidade como São Paulo ter essa mobilidade. Qualquer dia vai dar um nó. Qualquer dia vai dar um nó no trânsito, não vai desatar. As pessoas não vão mais pro bar se encontrar. Ele usou muito essa questão do bar. Porque você vai para encontrar e discutir coisas no bar. Mas não tem o metrô que te leva até lá. Então como que você vai? Daí você não vai no quintal porque tá perigoso. Você voltar para sua casa à noite, né? O problema dele no quintal é justamente na minha casa, né? É justamente a volta. Então, né? Que depois de um determinado horário, a situação ali que não era ruim, né, de uns 2, 3 meses para cá, a gente tem visto uma falta de segurança pública. Então, e ele deu um exemplo do quintal, falou, estamos aqui e olha que maravilha, estamos aqui no quintal, Amêndoa, podendo discutir, sabe, chegar num espaço onde você percebe que a cidade tem, são espaços alternativos. Ela pode ter isso. Ela pode ter isso também. Ela pode proporcionar isso. A mobilidade em São Paulo às vezes é meio complicada, né? Tem lugares que você precisa ir que se você tiver de condução, sei lá, às vezes de carro você demora 20 minutos, mas de condução você vai demorar 3 horas para chegar no lugar. Posso só voltar que você tinha perguntado como funciona? E a gente começou a falar... mas aqui é assim mesmo. Assim, tudo depende dos convidados, a gente entra em contato com os convidados e depende, porque as pessoas... Eles escolhem tanto as datas quanto os temas. Então, muito depende dos convidados. Mas a gente tem tentado fazer, hoje em dia, 2 eventos às quartas-feiras. E, paralelo a esses eventos, a gente tem 2 cursos rolando. Que um é Literatura e Cinema, com a Júlia Alqueres e o Sérgio Riso, que entra agora dia 31. E o outro que já começou semana passada é com o Juliano Garcia Peçanha, que é um filósofo. A gente está estudando o filósofo Peter Sloterdijk. E o curso chama Mergulhar no Mundo ou Recuar do Mundo. E é muito legal. Eu estou participando, estou adorando. Na verdade, eu estou querendo ir para Nárnia. Eu ainda não descobri onde vende a passagem. Mas então eu acho que eu estou querendo fugir do mundo. Então, porque isso aqui está meio complicado, gente. A gente tem esses 2 cursos rolando e daí a gente tem 2 eventos por semana. E esse ciclo vai acontecer nessas quartas, uma vez, até dezembro. Até dezembro. Vai começar com Aborto e Constituição, com o Paulo Henrique Torres, que é um juiz de Campinas. Interessante. Interessante. Então, é super... bem interessante. Os temas todos são interessantes, gente. São temas interessantes. Vocês já tentaram fazer, por exemplo, colocar um tema e ir atrás de quem? Sim. Esse também dá do certo. direito está sendo assim. Esse do direito foi um pouco assim. Porque, na verdade, partiu um pouco do que quando o Marcelo Semer veio falar, que era um pouco da questão da... Era a redução da maioridade penal. E, na verdade, o sistema de segurança, na verdade, né? Que ele falou um pouco, ele falou, ele não gosta de falar só da maioridade, mas desse sistema policial, que está muito mais forte do que isso. Então, surgiu muitas questões de falar assim, e a questão da justiça restaurativa, a alternativa para um sistema
de segurança mais rígido, mais só no prisão, só na punitivo. Então a gente falou, bom, o que a gente pode falar disso? Então, vamos procurar os direitos. Aonde que estão os direitos? Então, e tem a coleção. Daí tem a coleção do Marcelo Semer, com o Márcio Sotelo Felipe também, que é um procurador, o Marcelo é juiz, que ele de 28 livros, o que é para entender direito. Para entender direito, é que não é deles, a coleção. Não é deles, é de vários. São 28 autores. Eles foram coordenadores dessa coleção. Sim. Que, aí cada um especificamente fala sobre uma curadoria do Marcelo, na verdade. O Marcelo Semer, nosso Olha, curador. Mas a gente quer falar disso, quem é legal e tal, e daí foi uma junção junto com a coleção deles. Vocês são uma alternativa à Casa do Saber, né? Na verdade. Olha, desde o primeiro minuto que a gente abriu o Quintal Amêndola, falou assim pra gente, igual a Casa do Saber. Não é igual a Casa do Saber. Pra quem não conhece, a Casa do Saber é um espaço, mas ali são só os vamos colocar assim, os bambambãs. Não. Muita gente que foi na Casa do Saber já foi no quintal. Não, eu tô falando dos que coordenam. Olha, tem bastante gente que frequenta a Casa do Saber que está frequentando o quintal. Qual é a diferença? Não tem nenhum preconceito contra a Casa do Saber, não é isso? Não é, gente, tirando preconceitos aqui. Só vou dizer por que a gente diz que é tão diferente. Porque o Quintal Amêndola, por exemplo, ele não cobra. Esses eventos são gratuitos. A contribuição é voluntária, cada bolso é um bolso, cada pessoa pode doar quanto pode, porque cada um é cada um. Então a gente democratiza o saber. A troca. Enquanto a Casa do Saber, não tem... Se você não tem muito dinheiro ou bastante, você não consegue. Porque é meio bastante, caro. Né? É bem carinho. E os cursos são pagos, mas são pagos diretamente para os professores. Esses professores que estão dando aula no quintal já deram aula na Casa do Saber. Mas só que eles cobram menos, porque justamente o conceito, a estrutura e tudo mais é diferente. Então, nada contra a Casa do Saber, mas é só porque é bem diferente. É diferente nesse sentido, né? É um ciclo mais restrito por causa dessa coisa da cobrança. O formato é diferente, o formato é diferente também. É isso. E que não é espaço só para você estar, né? Você não está lá só para absorver de quem está te dando. Você está lá para trocar. Casa do Saber tem uma coisa de formação, você vem cá para formar. Você põe no currículo, fiz o curso na Casa do Saber. Não, mas a troca é muito... Não que isso não seja interessante, isso é interessante, mas a gente queria fugir disso. Nossa, é um quintal fértil do saber. É uma alternativa nesse sentido, né? Você realmente proporciona essa troca. Fertilizando ali, mentes, corações, emoções. E é por aí mesmo que tem que ir, né? Porque é como aquela coisa do silêncio dos intelectuais, o movimento que teve. Tá, o que adianta você ser um intelectual se você não abre a boca e não... Não compartilha com a sociedade. Compartilha com você mesmo, com os mesmos iguais a você. Isso a gente também pensou, lembra? Porque a academia é muito fechada, lembra que a gente pensou nisso? A gente quando começou a conversar... é muito fechado. Quando a gente começou a conversar, a gente falou, a gente gostaria de fazer algo que abrisse um pouco, porque o acadêmico é fechado. E a academia tem lugar para você, né? Você vai lá e tem várias universidades, você tem um espaço que você pode. Eu já vi casos, já ouvi casos de, por exemplo, o professor entrar num elevador, numa faculdade, numa universidade, e tá a menina da limpeza lá dentro, e ele parar, olhar e falar assim, não vou nesse. Gente, e o pior é que isso reflete muito do que é o ambiente acadêmico, né? Infelizmente, né? Acabou virando uma coisa fechada, né? E você não compartilha o seu saber, você não compartilha as suas experiências, né? E isso que eu acho que é legal do Quintal Amêndola. Você trazer as pessoas para que elas também compartilhem. Né? Vocês estão intermediando, na verdade, isso tudo. Primordial do Quintal Amêndola, acho que é o essencial. Como estão planos para o futuro? O quintal virar uma casa inteira? Já é uma casa inteira. Já é uma boa parte da casa. Mobiliza a família inteira, às vezes. Tem prima na porta. Todo mundo. Amiga abrindo... Enfim, é uma mobilização já bem grande, né? Não, é que tem uma coisa também. O quintal é um espaço aberto. É um quintal a céu aberto. Então, é uma delícia. Mas quando chove...
É complicado, né? Como A é que gente você abre a faz? casa, né? Quer dizer, Vai aí- todo mundo pra dentro. quando chove a gente nem monta mais o quintal, porque não dá, porque A gente monta. a gente monta, o quintal ele é montado cada vez que tem um evento. Vira uma grande sala a céu aberto. Uhum. Quando chove, é na minha sala, na sala da minha casa. Aliás, outro, tem a do Então, fundo. Tem também um salão no fundo, que a gente oferece comidinhas, né? Assim, petit four, bolo nos cursos. E a gente oferece também bebida nunca alcoólica. Então, a gente tem essa As pessoas essa que levam, preocupação. vocês oferecem? A gente oferece A gente oferece. tudo. A gente tem essa preocupação em acolher quem vem ao quintal. Uhum. Porque o quintal é um espaço para acolhimento também, né? A pessoa tem que se sentir à vontade. à Se sentir à vontade. vontade. E as pessoas trazem os filhos, que estão mais novos, tem todas as idades, é muito legal. Tem jornalista no primeiro, segundo ano, né? Tem limite mínimo de idade? Não. Não, mas e é isso que é... E porque a rede a gente começou assim, com nossos conhecidos, a gente convidando, os conhecidos, né? Depois foi E espalhando. ela já tá, assim, a gente já tem outros vários conhecidos, Quantas que não pessoas? eram amigos e que viraram, que estão sempre no quintal, e que convidam as pessoas que eles conhecem. E o Então, tá muito futuro, de né? Ela boca falou a de boca. futuro. O futuro. Olha, por enquanto a gente Nos banca o pertence. quintal. Por enquanto a gente banca o quintal. A gente espera conseguir um patrocínio, ou pelo alguma menos coisa. um colaborador, alguém que possa Tem medo de ajudar a ficar gente. preso por causa de patrocínio? Patrocínio talvez não seja a palavra, mas alguém colaborando, ou um parceiro. Um parceiro Por exemplo, que no nos ciclo de ajude. direito. Por exemplo, no ciclo de direito. A gente tem a outra questão do espaço cultural também, de trazer, que a gente já trouxe alguns artistas plásticos também, para falar da criação. Rodrigo Andrade, José Rufino. Mas com o parceiro de Ribeirão, né? O Instituto Figueiredo Ferraz foi um parceiro. A gente levou o Quintal Amêndola para Ribeirão Preto. Itinerante. Foi o Olha, primeiro que quintal gostoso. itinerante. Agora a gente está pensando em Campinas, que já fizeram uma proposta. Ah, que legal. No Tênis Clube, a origem gente de está tudo. pensando. Agora, você perguntou do futuro. Esse futuro é incerto, porque a gente não sabe direito. A gente tem certeza que vai continuar. Isso a gente tem sim. certeza. Mas o incerto será que o formato muda? Assim, talvez a gente alugue uma casa e que não seja mais dentro da minha casa. Isso a gente ainda não tem certeza. E assim, o que é certo é que quarta-feira agora... Vamos lá, como é que estão os ciclos? Como é que está a Quarta-feira agenda? agora, a gente vai receber o Sérgio Riso, que vai falar sobre a paixão, segundo Truffaut, Truffaut. às 8 horas. No dia 26, que também é uma outra quarta-feira, o contador Borges vai falar sobre Marquês de Sade e vai ser o Princípios da Delicadeza. Em Marquês de Sade. Super simples. Eu imagino que sejam os princípios da delicadeza em Marquês de Sade. Então, Quer dizer, eu não quero nem imaginar. Né? Então vai lá. E daí, assim, eu acho que, como a gente está aqui, e muito obrigada por ter chamado a gente. Não, gente, eu me apaixonei pelo quintal. E Olha eu quero te que eu fiquei parabenizar pelos seus saber. 6 anos também. É o máximo vocês estarem. Parabéns. Estamos aqui. Super Que a parabéns. vida- é Marília muito Gabriela legal. que se Continue As em pessoas dobro. detrás são pessoas, como você bem disse lá embaixo, que eu adorei. Anônimos interessantes. Anônimos interessantes. Anônimos não, interessantes. Mas assim, tem os anônimos interessantes e tem as pessoas que, na verdade, são mais do que anônimos interessantes, porque vocês não são conhecidas do grande público. Não. E, gente, sabe, me apaixonei pelo trabalho de vocês a hora que me mostraram. Aliás, beijo pra Fran, que foi a Fran que mandou obrigada, pra Franciele, Fran. que do Hora da Coruja, que acabou mostrando pra mim o espaço, falou, Célia, é a sua cara, é a cara do talk show, isso. E eu achei muito legal isso, essa coisa de você democratizar mesmo, né, e de abrir para o debate. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas hoje estão, como a gente falou, como eu falei, de polarizando, né, as opiniões ou suas posições, e estão esquecendo dessa troca, desse debate. Ele é importante, porque assim, o que eu falei, coloca tudo no mesmo saco e tira as coisas boas. Tem coisas boas e ruins em qualquer partido político, em qualquer linha ideológica, né? Eu li hoje alguma coisa, como é que é? O comunismo não triunfou, o socialismo não triunfou e muito menos o capitalismo. Então que existe, aliás, é alguma coisa do livro novo do Domênico De Masi. Existe um outro caminho alternativo, que o Brasil sempre se pautou por coisas, pela política na Europa e nos Estados Unidos. E que lá as coisas estão
quebrando, estão falindo nesse sentido, né? E que existe uma outra via. Domênico de Masi é maravilhoso para colocar essas coisas. Eu gosto, o ócio criativo dele é maravilhoso. Mas obrigada, e eu quero convidar todo mundo que está assistindo para conhecer o Quintal. Então, chegaram 3 mensagens aqui do pessoal perguntando como faz para participar. Tem que entrar no site, tem a área de contato, né? Sim, o melhor, se as pessoas tiverem Facebook, é curtir a nossa página. E acompanhar, eu não sei, porque as pessoas falam, como é que eu faço para participar? E depois também tem o site, que, claro, pode participar, porque a gente tem um mailing. Se a pessoa mandar um e-mail, um contato, lá no contato do site, colocar o contato da pessoa, vai receber. Esse e-mail vai para nós. E daí entra no nosso mailing e vai receber sempre tudo que acontece no Quintal. E além disso tem a página do Facebook, que é interessante porque a gente vai alimentando todo dia, vai postando bastante coisa. E não só coisas com relação à programação, né? Outras coisas também. E os nossos quintaleiros, que depois que você vai uma vez no quintal, você vira um quintaleiro. Quintaleira. Então, sejam muito bem-vindos todos. Muito obrigada mesmo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Desejar, como eu costumo falar, luz no caminho e chuva de ouro, que eu acho que assim são coisas que a gente tem que desejar de bom para os outros, né? Que o caminho seja longo, que a Sofia dê continuidade mesmo, viu, Sofia? Né? Que todos deem continuidade, porque isso é uma coisa que vem de uma cultura familiar. O Matheus e o Thomas também. O Matheus e o Thomas também. E o Arthur também. E todos os sobrinhos e primos e netos. Tem gente pra caramba. Continuemos essa filiação, esse legado, né, político, social, humano. E esse espaço para debate que eu acho que é muito importante a gente ter, para que as pessoas também se desliguem um pouquinho do que é falado na mídia. Chega de virtual, né? Chega de virtual, vamos no real. Eu vou lá. Vai mesmo. Queria agradecer muito a presença de vocês. Pessoal, obrigada. Talk Show fica por aqui. Semana que vem tem mais. Vão lá, curtam a página do Quintal Amêndola. Entrem em contato. Silvia, Adriano e João Pedro. Entrem em contato lá, que vocês vão saber como vocês vão ter a autorização delas para ir participar lá, tá bom? Beijo pra vocês. Até semana que vem.